Amém? Então a verdade, eu quero falar que Jesus é a verdade. Quando nós falamos que Jesus é a verdade, nós estamos falando que Jesus é a doutrina, que Jesus é o ensino, que Jesus é o aprendizado. Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de uma doutrina, de um ensino, de um aprendizado, de uma sabedoria, de uma inteligência que nós precisamos aprender e acreditar. Se você não estuda sobre Jesus, se você não aprende sobre Jesus, se você não estuda sobre quem Jesus é, ele não se torna uma verdade, porque a verdade é um conhecimento. E quando nós tomamos isso como conhecimento, se torna uma verdade para a nossa vida. E tem muitas pessoas que seguem a Cristo, mas não entendem que Ele é a verdade a se acreditar. Que Jesus é a verdade para nós aprendermos. E tudo que Jesus falava, Ele falava de si mesmo. Tudo que Ele dizia, Ele também falava do Pai. E o que Ele disse é a verdade. E nós precisamos entender o que é a verdade. Qual que é a definição que o dicionário traz para nós? A verdade é aquilo que é autêntico, o que tem veracidade, o que é conforme os fatos e a realidade. Isso é verdade. Essa é uma das definições de verdade que você pode achar em qualquer, no Google, em qualquer dicionário, em qualquer site de sinônimos, você vai descobrir o que é verdade. Mas à luz da palavra de Deus, nós precisamos entender que Jesus é a verdade. Ele é aquilo que nós precisamos acreditar. Ele é a própria palavra. Ele mesmo disse: eu sou o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele era o verbo e habitou entre nós. Nós precisamos acreditar em Jesus com inteligência. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecer quem é Jesus. E a Bíblia diz: conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então, a começar na ressurreição, o que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a verdade do Evangelho. Quem descredibiliza e quem não acredita que Jesus ressuscitou, não está acreditando no Evangelho. E a Bíblia diz que essa é a maior mentira que se conta sobre Jesus, de que Ele não ressuscitou, de que roubaram o seu corpo de noite, que os seus seguidores, os discípulos, os apóstolos, foram de noite, pegaram o corpo de Cristo e esconderam. Essa é a maior mentira que contam. Mas eles estavam contando uma mentira contra a maior verdade, que é a ressurreição. O Evangelho só tem poder porque Jesus ressuscitou. E nós precisamos entender que Ele ressuscitou, e essa é a verdade que consolida a nossa fé e que fortalece o Evangelho. Então, eles quiseram colocar uma mentira no maior poder de verdade de Jesus, que foi a sua ressurreição. Eu quero te indicar a assistir um filme que chama A Ressurreição no Netflix. Alguém já viu esse filme? A Ressurreição no Netflix? Já viram? Então eu quero que você... Quem tem Netflix aqui? Então você vai assistir lá, vai colocar A Ressurreição e você vai assistir, você vai perceber o quanto a história é interessante, a forma que eles narram pela perspectiva de Roma. Mas é interessante, faz você pensar muitas coisas. Então, a maior mentira que se contou sobre a maior verdade, que é a ressurreição, foi de que o corpo de Jesus que ele não ressuscitou, que o corpo de Jesus foi roubado. E eles pagaram, os fariseus, eles pagaram para que os soldados mentissem, falando sobre que Jesus havia sido roubado o corpo. E as pessoas então, quando você vai ler na Bíblia, diz que essa é a mentira que todos estão acreditando até hoje. Eu estou falando que Jesus é a verdade. E o diabo ele vai querer ir contra a maior verdade, que é a ressurreição. E ele então vai usar de tudo, até mesmo na Bíblia. Lá em Jerusalém, quando Cristo ressuscitou no domingo, eles contaram uma mentira sobre a maior verdade. Vamos ver onde está escrito isso em Mateus 28, do 11 ao 15. Coloque aí, por favor. Mateus 28, 11 ao 15, diz assim: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Quais foram as coisas que haviam acontecido? Eles viram que a pedra rolou, que as correntes estouraram, e que veio um clarão como o sol do meio-dia, e Jesus saiu, e os soldados saíram correndo com medo. Então os soldados testemunharam, o anjo veio e falou para eles que Jesus havia... Quem tem fé para falar forte? Que Jesus havia ressuscitado. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Olha que interessante, volta aí. Eles deram o que aos soldados? Não. O que eles deram aos soldados? Muito dinheiro. Porque não é qualquer dinheiro que eles iam mentir por muito dinheiro. E quem que entregou Jesus para ser crucificado? Judas. E ele entregou por quanto?
30 moedas de prata. Você percebe que tanto na crucificação de Jesus houve uma negociação com dinheiro, e tanto na ressurreição dele também houve uma negociação com dinheiro. Na crucificação de Jesus aceitou o dinheiro para denunciar e para caguetar, para dizer onde Jesus estava. E na ressurreição deram dinheiro para mentir sobre Jesus. O que a gente entende isso? O suborno, que as pessoas são muito fáceis para mentir, que as pessoas são muito rápidas para trair, que as pessoas são traidoras, mentirosas. Elas mentem e traem por causa do que, gente? De dinheiro. E a gente vê isso na crucificação e na ressurreição de Jesus. Quem está me acompanhando? E então, eles mentiram porque deram muito dinheiro aos soldados. Continuando. Versículo 13, e dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Engraçado, né? Como é que eles iam furtar um corpo cheio de correntes, de amarras, porque a pedra, colocaram a pedra e passaram amarras, para ninguém entrar lá. E de repente a mentira que se conta é que a gente dormiu, e eles quebraram as correntes, desataram as ataduras, empurraram a pedra e a gente não viu nada. Que mentira esfarrapada, né? Mas todo mundo acreditou, e foi isso que eles contaram. Continuando, 14. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E o último versículo, e eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E tem gente que acredita nisso, que Jesus não ressuscitou, que Jesus é um profeta qualquer, e que foram lá, pegaram o corpo dele e deram um fim no corpo dele. E até hoje ninguém sabe onde está o corpo de Cristo. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, que ele tem o poder de ressuscitar entre os mortos. Eu quero dizer que Jesus é a verdade e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Posso ouvir um amém? Então nós vemos aqui a maior mentira que se conta sobre a maior verdade, que é a ressurreição de Jesus. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer aqui? Que a verdade, ela só pode ser emplacada por uma grande mentira. E que muitas pessoas vão acreditar nessa mentira. E você precisa acreditar na verdade da ressurreição, porque de fato é pela fé que nós cremos e vemos que Jesus ressuscitou. Então eles tentaram esconder a verdade, mas eles não conseguiram, porque hoje nós estamos até aqui em 2023 anos depois, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então nós estamos aqui credibilizando a verdade, acreditando na verdade, pregando a verdade, dizendo a verdade. E em nome de Jesus nós vamos declarar agora com muita força que aquele que conhece a verdade verdadeiramente vai ser livre. Vamos declarar isso? João 8:32. Coloca aí por favor João capítulo 8 versículo 32. Olha o que a Bíblia diz sobre a verdade. Vamos ler juntos? 2, 3 e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Só as mulheres, vamos lá. Os homens conseguem fazer mais forte? Vamos lá? Qual que é o poder da verdade? Libertação. O poder da verdade é libertar. A verdade tem o poder de tirar a mentira. A verdade tem o poder de tirar o engano. A verdade tem o poder de te restaurar, de te restituir, de te libertar. Esse é o poder da verdade. E a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade vai nos libertar. E quem é a verdade? Jesus. O que Ele prega, o que Ele pregou, o que Ele fez, as suas atitudes, Ele é a verdade. E tudo o que Ele fez, e tudo o que Ele pregou, e tudo que por onde Ele andou, estava falando sobre quem Ele é, o seu poder e a sua autoridade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos lá para o versículo 33, continua. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler juntos esse versículo, vamos lá? Se pois o filho vos libertar, Amém? Quem tem o filho de Deus que é Jesus Cristo? Então o que você tem que ser? Livre.
quem tem Jesus é livre. E não é só liberto. Você pode ser uma pessoa liberta, mas não livre. Tem pessoas que são libertas de uma cadeia, mas elas não conseguem viver em liberdade, porque há prisões que não permitem que essa pessoa viva livre, por mais que já foi liberta. Quem está me entendendo? Então a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, você vai conhecer o que é liberdade, o que é andar livre, o que é usufruir de uma liberdade. E que só consegue usufruir essa liberdade quem é liberto em Cristo, quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então nós estamos falando aqui de uma verdade, a verdade que liberta e que faz com que essa pessoa seja livre. Nós estamos falando aqui da verdade que é o Evangelho, a pregação de Cristo, a pregação que Cristo nos trouxe, o que Ele nos ensinou, a sua doutrina, os seus ensinamentos. E tudo isso Ele falou do que estava no coração de Deus. Jesus falou: se vocês me verem, vocês vão ver o Pai. Se vocês me ouvirem, vocês vão ouvir o Pai. Então tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ministrou, era tudo que Deus queria falar, era tudo que Deus queria ministrar. Então eu estou falando aqui da verdade. A verdade é o conceito da vida com Deus. E eu quero dizer que Deus, através de Jesus, nos ensinou a verdade. E sabe qual é a verdade? A vontade de Deus. A vontade de Deus é a verdade. E nós precisamos entender que essa verdade, ela não está no judaísmo, ela não está na filosofia, mas é um caminho que está na sabedoria de Deus, que é a palavra. Graças a Deus pela palavra. A palavra de Deus, ela foi deixada para nós. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. O Velho Testamento, o Novo Testamento é a verdade. E essa palavra, a Bíblia, ela fala sobre Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia no Velho Testamento fala sobre o Novo Testamento. E o Novo Testamento revela Jesus no Velho Testamento. Então a vontade é a verdade. A vontade de Deus é a verdade. Ou seja, a verdade é a vontade de Deus. E onde nós descobrimos a vontade de Deus? Na palavra. Então uma pessoa que não medita, que não lê a Bíblia, ela não tem a verdade. E aí por isso que as pessoas fazem o que elas querem. E nós estamos no meio de uma geração hedonista. O hedonismo é que cada um faz aquilo que quer, prioriza o que quer. É a geração dos egoístas, dos hedonistas, daqueles que são em si mesmados. Essa geração hedonista, ela não sabe o que é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E sabe o que acontece? A única possibilidade de você conhecer a verdade é quando ela fizer sentido no seu pensamento, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos, nas suas escolhas, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças. Quando você pegar a verdade e fizer uma aplicabilidade, ou seja, você praticar a palavra de Deus no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Você praticar a palavra, porque Jesus falou, a Bíblia nos diz o quê? Não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então a verdade, ela nos liberta. A verdade é o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento do que Jesus nos ensinou. É o conhecimento da Bíblia. A única forma de você ser livre, liberto, é quando você lê, medita de dia e de noite, quando você lê a palavra e pratica, quando você lê a palavra e deixa essa palavra entrar e transformar a sua vida. Quem está me acompanhando? Vamos lá para João 8, 28. João 8, 28. O que Jesus falou? Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Prossegue. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Próximo. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram no quê? Na verdade. Jesus estava falando da verdade. Jesus estava falando do conhecimento espiritual que agora a humanidade estava ouvindo, porque Deus se encarnou e abriu a boca aqui na terra para dizer: quem me ouve, ouve o Pai. As pessoas, nós acreditamos nisso,
Nós cremos nesta verdade que Jesus está pregando. Então você precisa entender que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade é o conhecimento, é a vontade de Deus, é os ensinamentos que Ele traz para nós, através da sua palavra, e que está escrito, graças a Deus que registrou na sua palavra, para que possamos ler e acreditar, para que possamos ler e confiar, para que possamos ler e ser libertos. A verdade, ela nos liberta. E eu quero profetizar que essa verdade que você está ouvindo agora, ela vai libertando a sua vida em nome de Jesus. Que haja libertações aqui na mente nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Próximo. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, para você converter um judeu ao cristianismo é porque realmente você é uma pessoa inteligente. Porque os judeus, eles leem a Bíblia, eles leem a Torá desde quando nascem. E a Torá é uma cultura no partir do pão, no levantar. Quando eles entram em casa, tem Bíblia no teto, tem Bíblia na porta, tem Bíblia na cozinha, tem a palavra. Eles saem andando de casa lembrando da palavra. Então, para você tirar aquilo de dentro deles, é porque realmente o que você está ministrando é muito forte. E eu quero dizer que acima do judaísmo, acima da filosofia, que são as duas ciências, os dois conhecimentos milenares, acima deles está o poder da verdade. E a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E tudo o que Ele ensinou. Se você crê, diga amém. Quando eu falar assim, você tem que receber, você tem que falar, é verdade. Jesus tem mais poder que a filosofia. A verdade de Jesus tem mais poder que o judaísmo. Amém? Você precisa crer nisso. Os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus falou, olha, vocês acreditam? Então se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A verdade nos restaura ao ponto de nós virarmos seguidores de Cristo. Nós seguimos os mandamentos, os preceitos e a vontade de Cristo, amém? Então diga comigo, a verdade me libertou. Quantos creem que conhecereis a verdade vos libertará? Diga, eu creio. Então a mentira, ela vai te perseguir. A mentira que Jesus não ressuscitou, começou. Mas a verdade é que Ele ressuscitou, depois Ele apareceu para Tomé, apareceu para as mulheres, apareceu para os 12, e Ele ainda ficou 40 dias andando em Jerusalém, e mais, Ele chegou a assar um peixe, comeu esse peixe no mar da Galileia, quando os discípulos desceram, porque Jesus ressuscitou, e Ele disse, pode tocar, Tomé, olha aqui, ó. Olha aqui, esse corpo foi glorificado. Agora eu posso ir para o céu, aqui na terra, pode ir em qualquer lugar. Porque agora eu sou o que sou. Porque eu ressuscitei. E todos viram. E por isso que os 12 apóstolos saíram de Jerusalém pregando. E o apóstolo Paulo foi para a Europa. E ali em Roma, ele prega para todos aqueles países, aquelas pessoas, levantam as igrejas, e essa verdade chegou até o Brasil, por isso nós estamos aqui, e conhecemos a verdade nos libertou, amém? Amém ou não, gente? Então a mentira, ela vai falar para você muitas coisas, a mentira vai falar, você não consegue. E quem que é o pai da mentira? O diabo. Quem que é o pai da verdade? Jesus, Deus. Então há uma luta constante, dia após dia, entre a verdade e a mentira, entre a mentira e a verdade. Não que elas duas estão lutando, porque a verdade não precisa lutar para ser verdade, por si só ela é. Mas a mentira, você tem que se esforçar, você tem que falar, você tem que enganar, porque a mentira, ela tem que se esforçar para ser mentira. Agora a verdade não, a verdade é como um fruto, acontece, ela é forte. E às vezes as pessoas falam, o diabo e Deus estão brigando. Eu quero dizer que quando o diabo for tomar uma briga com Deus, ele vai evaporar de uma hora para outra. Eu já disse aqui, quero repetir. Como que uma barata consegue vencer um leão? É possível? Então, a barata é o diabo, o leão é Jesus. Daí você já entende o poder do nome de Jesus, o poder do seu Deus. Eu posso ouvir um amém? Então a verdade é um leão, a mentira é uma barata. Mas muita gente está acreditando na barata e desqualificando o leão. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando? Diga, Jesus é a verdade. Mais forte, com fé, vamos? Jesus é a verdade. Então toda sabedoria, toda inteligência e revelação de Jesus e tudo o que Ele pregou é a verdade. Amém? Quem tem a Bíblia aí? Quem trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe o celular que tem Bíblia?
Então pega o celular que tem Bíblia aí. Pega seu celular que tem Bíblia e levanta assim, porque eu peguei esse iPad e tem uma Bíblia aqui dentro. Vamos lá? Diga, a palavra de Deus é a verdade. E eu conheço a verdade e ela me libertará. E hoje eu renuncio todas as mentiras que têm me enganado, destruído e roubado e matado a minha vida. Hoje eu declaro a verdade. Eu conheço a verdade e a verdade me libertará. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, e a palavra é a... Vamos de novo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? E a palavra é o quê? A verdade. Então como que você vai ter fé? Se você colocar a sua fé na verdade, se você colocar a sua fé na palavra, e somente pela fé é que nós vamos viver com Jesus, porque Jesus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. É somente pela fé, a fé que ativa a verdade no nosso corpo, a fé que ativa a verdade nas nossas emoções, a fé que ativa a verdade nas nossas finanças, uma fé que ativa a verdade sobre o seu casamento, a fé que ativa a verdade sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos mais íntimos, sobre os seus projetos, a fé que pode ser ativada quando ouve a verdade e transforma as situações. Sabe o que acontece? Você só vai profetizar se você ouvir a verdade. E muita gente reclama por ouvir a mentira. Então quem ouve mentira reclama, quem ouve verdade profetiza. Quem ouve mentira murmura, quem ouve a verdade chama à existência as coisas que não existem. Substancia e materializa as coisas. Você precisa entender, o seu ouvido está sendo emprestado para a mentira ou para a verdade. Você precisa hoje mapear a sua vida e perceber qual a mentira que você está acreditando. Em qual a crença mentirosa que está instalada na sua mente sobre família, casamento, finanças, relacionamento com Deus, traumas da sua infância, perspectivas de futuro. Alguma coisa aí está travando a sua vida. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. A mentira trava, a mentira rouba, a mentira destrói, a mentira mata. Mas a verdade traz vida e vida em abundância. A verdade traz libertação. Posso ouvir um amém? Então o que a mentira está falando com você? Eu quero que você pense, o que a mentira está te colocando limites na sua mente, limites nos seus sonhos, limitando. A mentira limita, mas a verdade liberta. A mentira prende, mas a verdade liberta. Diga isso para duas pessoas. A mentira prende, a verdade liberta. Vamos? Amém? Jesus é a verdade. E essa verdade te liberta. A mentira te diz que você está doente. Eu estou doente, eu estou com Covid, eu estou com corona, eu estou com dengue, eu estou gripado, eu estou com inflamação, eu estou com não sei o quê. Sim? A mentira não te fala isso? Sim ou não? Mas a verdade diz: Ele levou sobre si todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. A verdade que me diz que eu fui curado, a verdade me diz que eu sou saudável, que eu tenho saúde plena. Quem eu vou acreditar? Todo mundo está acreditando na mentira, porque você tem que se esforçar pela verdade. Você tem que acreditar na verdade. Então a mentira vai dizer que você está doente, mas a verdade vai dizer que você está curado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A mentira te diz: você é um pecador, você é sujo, não tem perdão, Deus não te ama. Quem que fala isso para você? A mentira. E sabe o que a verdade te diz? Eu te amei de todo o coração, quando ainda estava nos vossos delitos e pecados, quando você estava morto eu te perdoei, eu te chamei pelo nome, desde o ventre da tua mãe eu te conhecia, e eu peguei os teus pecados e lancei no mais profundo mar, e de lá não me lembro mais deles. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Você é filho, herdeiro, co-herdeiro de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É o que a verdade diz,
Mas a mentira quer te prender, quer te destruir, quer te matar. E muitas pessoas não estão fazendo o treino da mente, como Paulo nos ensinou. Ele diz: renova a sua mente, para que você experimente qual seja a vontade de Deus. Mas você não treina a sua mente. A mentira vai põe, põe, põe. A mentira fala: pecador, doente. E você: é verdade, eu sou doente, eu sou um pecador. Não ouve a verdade. A verdade está te libertando aqui agora. Em nome de Jesus, a verdade está te libertando aqui agora. A mentira, vamos ouvir mais uma mentira? Que você está ouvindo? Vamos lá. A mentira chega para você e diz: eu não consigo mudar. Tudo que eu faço é errado. Eu não consigo ter coisas melhores. Eu sou dessa forma mesmo. Eu faço tudo errado. Na minha casa, as minhas coisas. Aí você começa a dizer: é verdade, eu sou essa pessoa. Mas a mentira, ela quer te prender. Mas a verdade, ela quer te libertar. E sabe o que a verdade te diz quando a mentira vem? A verdade te diz: você pode mudar sim. Você é uma pessoa que está em constante transformação. Não se conforme com este mundo, mas renova a sua mente, para que você seja transformado de glória em glória. Você é um reflexo como espelho da glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Então, se você não tiver Bíblia na ponta da língua, se você não tiver a palavra para repreender o adversário, você vai ser enganado. Jesus, ele sabia disso, que ele só venceria as mentiras do inimigo com a verdade que está na ponta da sua língua. E o diabo chegou para ele: Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo falou assim: se você me prostrar, me adorar, eu vou te dar tudo isso. Ele falou: só o Senhor, está escrito, só o Senhor adorarás e só Ele darás culto. Então todas as mentiras que o diabo vinha contra Jesus, ele tinha a verdade na boca dele. E sabe o que é o seu problema? Você tem ouvidos para a mentira, mas não tem boca para a verdade. Você tem ouvidos para ouvir a mentira, mas você não tem boca para profetizar a verdade sobre a sua vida. Por isso que muitas pessoas entram em ciclos como um hamster. Naquela rodinha, passa a vida espiritual nunca melhora, a vida financeira nunca melhora, a vida física nunca melhora, nunca tem perspectivas, nunca tem mudanças boas e melhores para a sua vida. Por quê? Porque está acreditando numa mentira limitante, numa mentira que te rechaça, que te coloca para baixo, sendo que Jesus te deu vida e vida em abundância, e principalmente Ele te trouxe a verdade para te libertar. Vamos fazer mais um treino aqui? Presta atenção, olha o que a mentira chega para você, o que ela diz: eu não tenho dinheiro, eu não posso realizar os meus sonhos, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou ter essa casa X, esse carro Y, eu nunca vou poder ir para aquele tal país. A mentira está o quê? Dizendo que você não pode, que você é pobre, que você não tem. Quem quer ouvir a verdade? Só uns aqui, né? Vou dar outra chance, tá, pessoal? Quem quer ouvir a verdade? Opa, então tem mais gente. A verdade te diz: estou por cima e não por baixo. Onde coloco os meus pés, eu tomo possessão. E onde coloco as minhas mãos, vai prosperar. Comerei o melhor desta terra, porque Jesus se fez pobre, para que nele eu pudesse enriquecer. Vamos aplaudir, essa palavra é para você. É a verdade. É a verdade. É a verdade. Então diga forte: contra todo o argumento da mentira, existe um decreto da verdade. Mais forte, vamos lá? Então a mentira diz: você está doente. O que a verdade fala? A mentira fala: você é um pobre. A verdade diz? A mentira diz que você é um pecador. O que a verdade diz? Quem está entendendo? Se você não fizer esse treino mental, você nunca vai ter uma vida épica, uma vida abençoada, uma vida maravilhosamente bem. A Bíblia diz que você é povo de Deus e você é uma nação separada, exclusiva. Por onde você andar, você tem que refletir as evidências que você é um povo abençoado. Então diga: Jesus é a verdade que me libertou. Amém ou não, igreja? Então eu quero falar agora que Jesus é a vida.
Eu falei domingo passado, Jesus é o caminho. Agora eu vou falar que Jesus é a vida. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Quantos acreditam que Jesus é a verdade? Então nós acabamos de falar que a mentira te prende, mas a verdade te liberta. Agora eu vou falar sobre a vida. Não essa vida, a vida que é Jesus. E o pior, uma frase que eu acho interessante que eu falo ela sempre: o pior do que está morto é fingir que está vivo. Diga isso para alguém. O pior do que está morto é fingir que você está vivo. Tem muita gente que está fingindo que está vivo, com muita morte dentro do coração, com muita morte dentro da mente. Você precisa de vida. Por isso Jesus arrebentou as correntes de Roma e rolou a pedra do sepulcro e ressuscitou. Ele está vivo. Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida de Jesus no seu corpo, a vida de Jesus nas suas emoções, a vida de Jesus na sua mente, a vida de Jesus nos seus relacionamentos e principalmente no seu relacionamento com o Espírito Santo. Quando você chama Jesus, Ele tem que gerar vida em todas as áreas da sua vida. Você precisa ativar a vida de Deus em você, e a vida de Deus é Jesus. Jesus disse que Ele é a vida. E por isso que aquele que aceitar e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem a vida eterna. Ele tem vida em todas as áreas da sua vida. Preste atenção, muitas vezes você está andando em mortes. E tem evidências de morte na sua família. Porque vocês, talvez seus antepassados não tinham Jesus. E talvez você está andando mapeando em morte ali, um falece, outro falece, outro falece, outro falece. E aí você percebe que você tem morte também até nas suas emoções. Você tem morte nos seus pensamentos, você tem morte nos seus sentimentos. Você tem morte no seu relacionamento com Deus. Sempre você está uma pessoa que não avança. Porque parece que o espírito da morte, ele não está te matando. E você às vezes, nem, em nome de Jesus, nem vai para a morte eterna. Amém ou não? Mas há um sentimento de luto persistente, de uma angústia, de uma tristeza persistente. Isso é um sentimento de morte, porque toda doença é um sinal de morte, todo pecado é consequência da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E Jesus disse: eu vim para tirar a morte. Sabe por quê? Porque o plano de Deus era que ninguém morresse, e agora como Ele ressuscitou, ninguém mais vai morrer. Nós vamos ter vida eterna da eternidade com Ele. Então nós precisamos entender o poder da vida, o poder da morte de Cristo que traz a vida. E Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele é a vida. Como que se mata a vida? Não tem como, porque a vida nasceu para viver. Amém? Por isso que Jesus foi para o sepulcro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Não tem como. Ele diz: morte, onde está, a morte, a tua vitória? Jesus vai lá e acaba com aquilo que ninguém conseguiu acabar, que foi a morte. Porque Adão colocou o pecado, e o pecado trouxe a morte. Porque todos iam viver comendo do fruto do conhecimento da vida eterna. Se Adão não tivesse pecado e Eva, o céu estaria aqui, não haveria pecado, não haveria morte. Todos comeríamos dessa fruta, que estava lá no jardim do Éden, que dava vida eterna para eles. Eles tinham que comer o fruto da vida eterna. E eles comiam e o seu corpo era nutrido. Em anos, 2000 anos, nós íamos viver para sempre. Mas os planos de Deus continuam. Nós vamos viver para sempre em novos céus e uma nova terra. E essa é a certeza de que você precisa andar com Cristo aqui, para que você tenha a vida lá. Se você não tem uma vida aqui com Jesus, você não vai ter uma vida lá com Ele. E não é do seu modo, do seu jeito, da sua vontade, daquilo que você julga, que a igreja tem que ser assim, que o pastor tem que pregar aquilo, que a Bíblia eu vou reescrever a Bíblia, né? Que tem gente aí que parece que vai reescrever a Bíblia, né? Quem já ouviu falar sobre isso aí esses dias? Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem uma pessoa aí que falou que vai reescrever a Bíblia. Quem ficou sabendo disso? Então, porque a geração hedonista, a geração que as pessoas querem fazer do jeito que elas querem, não do jeito de Deus. Por isso uma porrada de gente vai ser chamado, mas pouquíssimos serão escolhidos. Sabe por quê? Porque você tem que negar a sua vontade. Se você não resolver isso, você está aqui e não adianta nada, porque o que vai determinar a vida aqui e a vida lá é negar a sua vontade. Negar a sua vontade.
Quero que você preste atenção em algo. Demorou uma noite para tirar o povo do Egito até na terra da promessa, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Já parou para pensar nisso? Demorou uma noite para tirar o povo de Israel do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. As pessoas ficam tão envolvidas na morte, no pecado, nas coisas do mundo, que elas vivem anos e anos para conseguir prosperar. Anos e anos tendo Jesus. Eu estou lá, estou adorando, eu estou cantando, eu estou na igreja, eu estou orando e jejuando. Mas a vida financeira não vai. O casamento não vai. Os sonhos não vão. Porque talvez você saiu do mundo, mas talvez o mundo está dentro de você. Não vai dar certo. Você pode ter saído do Egito, mas o Egito ainda continua dentro de você. Às vezes você vive muitos anos debaixo da morte, querendo as coisas de lá, mas estando aqui. Querido, você tem que negar a sua vontade para ter vida. Assim como Deus mostrou para o povo de Israel que eles poderiam viver a melhor vida. Vou tirar vocês da vida de escravidão e vou colocar vocês na vida de liberdade, na terra da promessa, Canaã, uma terra que emana leite e mel. Vocês vão ter o melhor, vocês vão sofrer com o melhor. E o que aconteceu? Eles não aceitaram, eles rejeitaram o presente de Deus, eles rejeitaram a casa nova, porque na casa nova você vai ter que lavar, vai ter que passar, vai ter que cuidar, vai ter que pintar, vai ter que construir, vai ter que cuidar. Agora quando eles estavam na casa dos outros, eles eram o quê? Não preciso fazer nada, é casa dos outros, então eu vou fazer nada. Então é assim, mentalidade da pobreza, mentalidade egípcia. Eu vou ficar lá no Egito, que saudade da panela do Egito, saudade da comida do Egito, que saudade porque lá não tinha que fazer nada, não tinha que negar minha vontade, lá as coisas eram do jeito que eu queria. Agora que eu vim para a terra da promessa, vou ter que fazer as coisas acontecerem. Vou ter que trabalhar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Quando eu estou lá, era mais fácil. Quando eu estou aqui, eu vou ter que agora fazer por mim. E é onde muitas pessoas preferem trabalhar para os outros do que trabalhar para si mesmos. Onde muitas pessoas querem ter um faraó sobre eles do que ter a vida em liberdade de usufruir da Canaã que Deus tem para a sua vida. Eu não estou falando só uma questão financeira e profissional. Estou falando da sua vida com Deus, daquilo que está dentro de você como um todo. Às vezes você sempre quer se submeter a alguém para te castigar do que você viver uma vida de liberdade em Jesus Cristo. Cri, 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 cri. Nessa hora ninguém fala nada, né? Quem está me entendendo? Assim muitas pessoas vivem até hoje, com um sentimento de morte rondando. Espiritualmente, financeiramente, o seu relacionamento com Deus não tem revelação. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? De madrugada Ele te chama, um sonho, uma visão, a Bíblia, você está vivendo com o Espírito Santo, o Espírito de Deus está falando com você. Então existe aí morte espiritual, morte financeira, morte ministerial. Seu chamado parece que morreu. Cadê o seu chamado? Sua frutificação, compartilhar do amor de Jesus para as nações? Morte. Mas em nome de Jesus, Jesus é a vida. Jesus é essa vida que vai agora arrancar toda a morte da sua vida em nome de Jesus. Vou repetir, Jesus é a vida que arranca toda a morte da tua vida. Se você saiu do mundo, mas o mundo precisa sair de dentro de você. Diga para a pessoa que está do seu lado, você saiu do mundo? Fala para ele, então o mundo precisa sair de dentro de você. Fale isso para outra pessoa, por favor, para dar tempo de eu tomar água aqui. Queridos, o Senhor Jesus quer nos libertar. Romanos 6, 23. Quem quer vida? Quem deseja vida? Vida. Quem quer fluir em vida? Quem quer a força da vida? Quem quer o brilho da vida? Quem quer a alegria da vida? Quem quer sorrir mais? Quem quer prosperar mais? Quem quer usufruir essa vida no volume máximo? Então vamos lá. Porque o salário do pecado... Pode puxar a palma aí, vai lá, puxa. Aê. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, o salário do pecado é a morte. O salário é quem? Para você ganhar o seu salário você precisa
Trabalhar. Então você trabalha para o diabo para depois ele te pagar o seu salário. E qual que é o salário que você vai receber se você trabalhar para o diabo? Opa, que salário bom, hein? E que emprego ótimo que você tem, hein? Você trabalha para o capeta e ele ainda te paga com a morte. Os famosos do TikTok, do Spotify, do YouTube que você fica vendo, que tem que dançar pelado, que tem que cantar música pornográfica. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles podem ser famosos aqui no mundo, mas o Senhor não sabe o nome deles. Todo mundo pode saber o nome desses cantores, todo mundo pode saber o nome desses influenciadores, mas no livro da vida não tem o nome deles. Então que adianta todo mundo saber o seu nome, mas você nunca vai ouvir Deus chamar no seu nome? O que adianta todo mundo saber que você existe, mas Deus dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Ah, mas você está julgando, apóstolo? Então vamos julgar a Bíblia, porque a Bíblia diz que assim quem está em Cristo, ande como Cristo andou, fale como Cristo falou, se comporte como Cristo se comportou. Céu não é bagunça não. Diga isso para 3 pessoas: céu não é bagunça não. Bagunça é no inferno. Céu tem organização, preceitos, leis, formas de entrar, formas de saber. Então, o que adianta todos te conhecerem? O que adianta todos saberem o seu nome? Mas se Deus nunca vai falar o seu nome para entrar na Canaã celestial, se o seu nome não vai estar escrito, então para de graça, desista do que você procura. O importante é quando Deus fala: Céliton Ricardo da Silva, vinde bendito do meu Pai, para o lugar que eu já te preparei. É isso que você precisa estar preocupado. Você tem que sim comer o melhor dessa terra, mas você está pondo muita energia aonde não deveria, está pondo muita atenção onde você poderia estar mais sossegado, porque a porta que Deus abre, o homem nenhum fecha. O que você está precisando: confiar, esperar, e às vezes até dormir, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aleluia. Esse é o nosso Deus, porque o dom gratuito que o irmão tirou, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Te amo. Vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, as pessoas estão lá trabalhando, são milionários, são milionários, milhões de seguidores, de views, e é fama, status, e as pessoas conhecem, aclamam, no tapete vermelho, e a pessoa, mas aí acabou a vida, o salário dela vai ser o quê? A morte, mas o Senhor diz que aquele que tem, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então talvez você já viveu traumas, mas há ainda um comportamento que denuncia que ainda há trauma, que ainda há angústia na sua vida. Lembra de Anástasis? Quem estava no culto da Anástasis? Veio aqui Lázaro e ele conseguia andar, porque ele estava o quê? Envolto de faixas de linho, brancas, com cola. Tinha cola naquelas faixas. Por isso que o Lázaro não conseguiu sair. E olha o que Jesus falou para as pessoas fazerem para Lázaro. Com Lázaro, vamos lá para João 11, 43, 44. João 11, 43, 44. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Então ele saiu assim. Quem já viu uma múmia? Quem já viu uma múmia? Quem já viu uma múmia, gente? Estou falando para você. E aí ele saiu assim, ok? Tá, e o seu rosto envolto num lenço. Então imagina, ele andando, envolto em faixas e com um lenço no rosto. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então imagina a cena. Lázaro, Jesus falou: Lázaro, vem para fora. De repente, a vida volta para Lázaro, e ele acorda naquele corpo que já estava quase putrefando, e de repente vira uma pele saudável, e todos os órgãos, numa ordem de Jesus, recebe vida. E Lázaro sai. Sabe como era feita aquelas amarras? Elas eram feitas com linha, com fitas de linho, e naquele linho eles colocavam uma cola. Então eles passavam cola naquela linho e ele envoltando o corpo defunto. E eles iam rolando, ao ponto de ficar duro, de bater e parecer
pedra. Então imagina como estava difícil de Lázaro sair daquelas faixas. E Jesus viu que ele estava com dificuldade e disse: ajudem ele, desliguem-o, desatai-o, desamarrai-o. E é isso que acontece nas nossas vidas. Jesus já nos fez sair das trevas. Você já aceitou Jesus, você já saiu da cova do pecado, você já saiu lá do mundo, você já saiu lá do Egito, mas você ainda está vivendo com o quê? Com algumas ataduras, com algumas amarras, e aí a gente precisa ajudar essa pessoa a tirar dela. Aí nós precisamos tirar a morte dela, os resquícios da morte, ainda os sintomas da morte, ainda as evidências de morte que estão na vida daquele que acabou de aceitar a Cristo. Quem está me acompanhando? Então nós precisamos entender, se Jesus falou para a gente desligar, nós precisamos desligar. Então eu quero que você entenda, tem coisas que só Jesus faz, mas tem coisas que só a igreja faz. O relacionamento, o discipulado, o líder, o pastor, a célula, o culto. Você vir para cá, são as amarras que você vai tirando. Você precisa de alguém para te orientar, de alguém para te aconselhar, de alguém para te dar vida, de alguém para te ajudar. Entenda isso. Pessoas que já saíram da morte, já saíram da cova, mas ainda têm amarras que precisam ser retiradas do seu corpo, retiradas da sua vida, retiradas de alguma área da sua vida. Preste atenção. Tem coisas que Jesus vai fazer, que é da vida eterna, a vida. Mas que tem coisas que você vai aprender, quando você for humilde, dizer: você pode me ensinar a palavra? Eu vou lá na célula para crescer, para aprender a palavra, para ser norteado, direcionado, para ser pastoreado, para ser mentorado, para aprender. Essas amarras que ainda estão na minha vida, eu vou cortá-las uma a uma, para que eu possa viver uma vida de liberdade, porque Jesus é o caminho no qual eu vou andar, Jesus é a verdade na qual eu vou acreditar, e Jesus é a vida na qual eu vou viver. Então pior do que estar morto, é fingir que está vivo. Você precisa sair desse lugar de morte, porque Jesus, Ele é a vida, e Ele quer nos dar vida em abundância. Amém? Quantos desejam essa vida abundante? Então Jesus, Ele precisa fazer isso na sua vida, se você desejar. Por que Jesus precisa? Precisa. Porque Jesus, Ele veio para ter vida e vida em abundância. Ele quer, Ele deseja nos abençoar. Jesus nos persegue. Mas será que a gente facilita? A gente fala: Deus, eu estou aqui. Eu vim aqui, Senhor. Faz essa obra na minha vida. Vem fazer o teu poder, vem movimentar a tua vontade. Você precisa sair desse lugar de morte e permitir que em meio aos lugares que você estiver, você não permita que a morte que está na vida das pessoas, essa morte venha para a sua vida. Por exemplo, o barco, ele anda sobre as águas, mas estará errado se as águas entrarem no barco. Sim ou não? Está tudo certo se o barco está sobre as águas, mas e se as águas começarem a entrar dentro do barco? Alguma coisa está errada. Assim é a sua vida. Você vai passar no meio de pessoas que pecam, mas que o pecado não entre na sua vida. Você vai relacionar com pessoas doentes, mas não permitir que elas te adoeçam. Você vai passar por pessoas como Jesus, que era puro e tocava no leproso, e a impureza do leproso que saía, porque a pureza de Jesus que contaminava a impureza do leproso. Esse é o poder da vida. Onde a morte vai chegar vida. Você precisa ser o distribuidor da vida, mas essa vida tem que estar na sua vida primeiro. Tem que ter vida em cada área da sua vida. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Se você não tem vida e essa vida não permeia todas as áreas, ora mais então. Identifica onde você precisa agir. Às vezes você quer sentar e falar: Deus, faz por mim. Às vezes você quer sentar e falar: Deus, vem, eu estou aqui só esperando o Senhor fazer alguma coisa, e fica parado a vida toda. E aí você enterra sonhos, dons, você enterra habilidades, você enterra projetos, achando que Deus vai vir um anjo, Ele vai descer e vai fazer tudo por você, sendo que na verdade é você que precisa se mover na vida que Ele já tem para você. Você está no mundo, mas você não pode deixar que o mundo entre em você. Por isso que Jesus disse: não os peço que tire do mundo, mas livrem-nos do mal. Sabe o que a gente precisa entender? Que tem 3 tipos de vida para nós: a vida bio,
a vida zoe e a vida psique. Deus tem vida bio no seu físico, Deus tem vida psique nas suas emoções, e Deus tem vida zoe para a sua vida espiritual. Deus quer alcançar o seu corpo, as suas emoções e o seu espírito. Vida zoe, que é a vida espiritual, a vida psique, que é a vida emocional, e a vida bio, que é a vida biológica. O seu corpo recebe vida, suas emoções recebem vida, e o seu espírito recebe vida. Vamos ver isso juntos? Diga: o meu corpo recebe vida, minhas emoções recebem vida, e o meu espírito recebe vida. Vida em abundância, vida em abundância. Bate no peito e fala: vida em abundância. Diga: morte, saia, vida, entra. Vamos, morte, saia, vida, entra. Só vocês, vamos lá? Mais, vai. Amém. Em nome de Jesus. João 10:10. Quem sabe de cor? O ladrão não vem senão para roubar, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ele veio trazer um tipo de vida para você, e a vida abundante. Você precisa desenvolver a vida de Deus na sua vida, e às vezes você não desenvolve essa vida. Muitas pessoas falam sobre desenvolvimento pessoal. Alguém já ouviu falar sobre isso, desenvolvimento pessoal? Mas é muito mais do que desenvolvimento pessoal. Deus tem para nós o desenvolvimento integral. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que integra várias partes da sua vida. A sua vida é a somatória de um todo, de tantas coisas que interferem: finanças, casamento, educação de filhos, vida com Deus, vida espiritual, vida profissional, relacionamentos com outras pessoas. Que mais? São tantas áreas da sua vida que integram fazendo quem você é. E essas áreas precisam brilhar, precisa ter vigor, precisa ter brilho, precisa sair do lugar onde está. Então você tem uma vida muito além do que pessoal, você tem uma vida integral, uma vida que toca outras áreas, outras situações. Para mim, desenvolvimento pessoal está em desuso. Eu acredito em desenvolvimento integral, porque uma parte da sua vida, se não tiver Jesus ali, se não tiver uma melhora, vai influenciar nas outras áreas, sim ou não? Vai. É um elo que, se não tiver totalmente adequado e acoplado um ao outro, não vai fazer com que essa máquina vá para frente e traga o resultado que faça o que ela precisa fazer, que é a sua vida. Então mudar e melhorar é o sinal de quem está vivo, é o sinal de quem tem vida. Mudar e melhorar é quem tem vida de Deus. E eu quero dizer que você nessa noite vai começar a startar um movimento de vida na sua vida. Vai começar um movimento de vida de Deus na sua vida. Quantos querem entender isso? Pessoas com traços de morte não cuidam de si mesmas. Pessoas com traços de morte têm sinais de pobreza. Pessoas com traços de morte não desenvolvem um relacionamento com Jesus. Pessoas com traços de morte não vivem a vida que Jesus conquistou na cruz. Sai do Egito, mas o Egito está dentro deles. Sai do mundo, mas o mundo está dentro deles. Vai com o barco sobre as águas, mas as águas começam a entrar dentro do seu barco. Você precisa ser uma pessoa melhor a cada ano que se passa. Você precisa ser melhor a cada estação. Você não pode a cada dia piorando. Você tem que ser a cada dia melhorando, a cada dia sendo melhor. Você vai olhar a vida de todas as pessoas que Deus usou. Abraão começou de um jeito e terminou melhor. José começou de um jeito e terminou melhor. Moisés começou de um jeito e terminou melhor, porque cada homem e mulher de Deus que tem vida, ele vai melhorando a cada dia, a cada momento, a cada semana, a cada mês. Vou te perguntar uma coisa: se uma pessoa te viu 5 anos atrás e ela te vê hoje, ela vai ver você melhor ou pior?
Eu quero que você entenda isso, é como uma escada. Traz essa escada aqui para mim. Abre para mim Provérbios 4:18. Pode deixar que eu pego. Obrigado. Provérbios 4:18. Trouxe uma escada lá de casa, mas eu trouxe 2 degraus. Quase eu machuquei meu dedo aqui agora. Misericórdia, está amarrado. Espírito da escada. Te repreendo, em nome de Jesus. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. É como uma escada, que você vai subir cada degrau, até chegar no patamar mais alto. E a gente precisa entender, que aqui está dizendo, que a vereda dos justos, quando a gente fala vereda, a gente está falando de caminhos, de escolhas, a gente está falando de decisões, a gente está falando de uma vida que evolui. A Bíblia está nos dizendo que nós precisamos ir evoluindo, que nós precisamos ir melhorando, mudando para melhor. Olha a sabedoria de Salomão. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora, gente? A luz da aurora, ela vai clareando, não é? Aqui fala de luz. A luz, ela precisa ir aumentando. Então sua vida tem que ir piorando, amém? Aí tem gente que falou amém, porque não está ligado na palavra. Então sua vida precisa cada dia ir melhorando, amém? Então melhorando a cada dia. Por que está dizendo que a luz da aurora, ela vai clareando até se tornar dia perfeito? Então vamos supor, qual que é o horário? 5 horas da manhã, como que está a luz? Escuro. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8, 9, 10, meio-dia, como é que está a luz? Brilhando fortemente. Então quero que você entenda na sua vida, olha para a sua vida, ela está melhorando como o romper da aurora? A sua vida está melhorando fisicamente? A sua vida está melhorando emocionalmente? A sua vida está melhorando principalmente espiritualmente? Você está desenvolvendo seu chamado na igreja? Na obra? Ou você é aquele assim, não, eu sou crente, eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, e eu não quero me envolver, não quero me comprometer, não quero pertencer, não quero criar vínculo. Está longe do que é ser o romper da aurora. É que todas as áreas precisam integrar, é o desenvolvimento integral. Tudo entrega para a glória do nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as áreas da sua vida. São todas as coisas da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Então vamos lá. Você está subindo a escada, o primeiro degrau. Eu aceitei Jesus, aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. Agora eu fui batizado no Espírito Santo. Agora eu oro em línguas, Deus não me dando sonhos, visões. Se eu cair, ninguém é para rir, tá? Já riu sem eu cair. É o tanto que vocês me amam. A primeira a rir vai ser a apóstolo, eu tenho certeza. Vai clareando até se tornar o quê? Dia perfeito. Até você estar no sol a pino. Mas aí tem crente, tem gente que aceitou a Jesus, que ele está aqui ainda. Aqui é a vida de crescimento espiritual. A pessoa está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, passa 5 anos do mesmo jeito, não evolui, não melhora, nunca viaja, nunca tem casa, nunca tem carro, nunca tem discípulos, nunca tem nada. Seu casamento divorciou e não desenvolve o chamado, está preso, amarrado, está igualzinho Lázaro, né? Está andando igualzinho Lázaro. E a vida não vai para frente, porque não é como o romper da aurora. Espera aí que eu fiquei tonto. Não é como o romper da aurora. Está errado. Diga para a pessoa que está do seu lado, alguma coisa na sua vida está errado. Vou perguntar de novo. Se uma pessoa que te vê a última vez 5 anos atrás, ela te vê hoje, como que ela vai te ver? Responda para você mesmo. Onde que está? Pode pôr, irmão, por gentileza, novamente? Obrigado. Onde que está isso aqui? Que vai brilhando mais e mais. Vamos ler juntos? Que vai brilhando. Vamos ler juntos? Que vai brilhando mais e mais.
é mais e mais. Mas tem gente que vive menos e menos. Cadê o mais e o mais? Cadê o mais e mais? Quantos anos você tem? Como é que está a sua idade espiritual, física? Queridos, eu quero hoje te dizer que quem tem vida precisa viver uma vida em abundância. Então a Bíblia diz que vai clareando mais e mais, vai brilhando mais e mais. Vou brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Vamos comigo? Vamos lá, vai brilhando. Mas tem gente que está fazendo menos e menos e menos. Mas tem que ser até se tornar dia perfeito. Mas tem gente que está vivendo menos e menos. Mas a Bíblia nunca tem negativo, a Bíblia tem o mais, o positivo. Eu quero te perguntar, onde está o mais e mais na sua saúde? Onde que está o mais e mais da alegria? Onde que está o mais e mais da prosperidade? Onde que está mais e mais de leveza? Onde que está mais e mais amor? Onde que está mais e mais Jesus? Onde que está mais e mais liberdade financeira? Onde que está mais e mais poder de Deus? Onde que está mais e mais relacionamento de Jesus na sua vida? Mais e mais experiências boas. Porque a Bíblia diz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida de Deus é mais e mais. Mas tem gente vivendo menos e menos. Você ainda nem subiu talvez no primeiro degrau, que é o primeiro mais. O segundo degrau, que é o outro mais. Quiçá o dia perfeito. Deus te chamou para estar aqui. Só para quem está recebendo essa palavra, Deus chamou para estar aqui. Só para quem quer viver isso, Deus chamou para estar aqui. O amém assim está de gente derrotada. Só para quem está aqui pode dizer amém. Só para quem quer subir no topo da montanha pode dizer amém. Esse é o lugar que o Senhor... Pode aplaudir, gente. Aplauda o Senhor. Esse é o lugar do brilhando até o dia perfeito. O que é o dia perfeito? O sol do meio-dia. Tenta olhar para o sol ao meio-dia. Aqui nesse lugar alto, a Bíblia diz que o Senhor nos faz andar em lugares altos. Mas tem gente que nunca desenvolve o mais e mais. Tem departamento de intercessão, não estou. Tem departamento de introdução, não estou. Tenho que lavar o banheiro, não lavo. Eu só chego na igreja e vou embora. Eu estou dando um exemplo do ministério, para não falar de outras coisas. A gente precisa aprender o que é desenvolver esse relacionamento com Jesus, servindo os outros, sendo comunidade da fé, sendo família, porque é nesse lugar que nós vamos desenvolver os crescimentos e as evoluções em cada área da nossa vida. Talvez você está aqui hoje, rodando o propósito, mas nunca avançando no propósito. Existe uma escada para você subir. Existe um degrau de mais para você chegar no topo do lugar onde Deus sonhou para que você esteja. Mas tem gente que deixou a sua escada, o propósito escorado. Mas tem gente que nem sabe onde a escada está. Tem gente que não sabe nem para onde ela foi. Cadê propósito? O que é propósito? O que é vida com Deus? Vida, Jesus é vida, que vida. Mas tem gente que já encontrou o seu propósito. Por um tempo talvez você escorou ele e ficou olhando, mas de repente você veio, trouxe ele para o centro da sua vida, abriu, você rodeou alguns dias, pensou, mas em nome de Jesus, chegou o tempo de você subir o primeiro mais, depois dar o segundo mais, brilhando mais e mais. Vamos dizer isso juntos? Brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Diga: Deus me chamou para estar no topo da montanha, e todos que me verem vão glorificar o Pai, porque Ele falou para me brilhar. Você precisa brilhar. Como eles vão ver Deus na sua vida se você não brilha?
Como eles vão ver Deus na sua vida se você não entrega, se você não se doa, se você não se rende ao propósito de Deus na sua vida? Não tem como esconder uma cidade edificada sobre os montes. A luz, ela tem que estar no lugar onde todo mundo vê. Você nasceu para ser evidência nessa geração. Vou repetir. Você nasceu para ser evidência nessa geração. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus brilhando em você. Tem que se tornar dia perfeito. Essa é a vida de Deus sobre você. Ele é a verdade e a vida. Quantos entendem essa palavra? Se coloca de pé no seu lugar e nós vamos orar sobre isso. Você já não tem evoluído? Você já não tem mais progredido? Parece que tem morte. Onde que tem morte? Nós vamos profetizar sobre o vale de ossos secos. Nós vamos profetizar sobre toda morte. Qual é a área da sua vida que morreu? Você vai apresentar para o Senhor e dizer: Senhor, essa área da minha vida está morta. Eu peço que o Senhor gere vida, que o Senhor sopre vida. Eu quero brilhar. Uma luz, ela tem que estar assim como essas luzes no teto, para que todos olhem e sejam iluminados por essa luz, sejam abençoados, sejam direcionados, norteados por onde andar. Assim é você nessa geração. Deus te chamou para iluminar pessoas. Por isso que Ele nos chama. Nós somos o quê? A luz do mundo e o sal da terra. As pessoas precisam te ver. As pessoas precisam saber quem você é, porque você serve a Ele. Amém? Quem entendeu essa palavra? Você pode orar, então feche seus olhos. Comece a orar se essa palavra é para você. Se o Espírito Santo está falando com você, já ore. E diga para o Senhor que você quer evoluir, que você quer crescer, que você quer brilhar. Chega para Deus nessa noite com todo o seu coração e diga: Senhor, eu cansei de rodar ao redor da escada. Eu cansei de viver uma subvida. Diga para Ele: Senhor, eu quero viver uma vida e vida em abundância. Eu quero viver uma vida bio, uma vida psique e uma vida zoe, na vida abundante que o Senhor tem para mim. Faz uma oração. Talvez você tenha que chorar, talvez você tenha que confessar, talvez hoje você tenha que se derramar, talvez hoje você tenha que se desesperar diante dEle e dizer: Senhor, eu não quero mais viver uma subvida, eu não quero mais sobreviver, eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, muito mais do que bens, de coisas. Eu quero a relação com o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo fluindo em mim, através de mim. Eu quero o Espírito Santo falando na minha mente. Eu quero o Espírito Santo usando as minhas mãos. Eu quero ter vida em mim, vida. Eu quero brilhar, Senhor. Espírito Santo, enche este lugar com vida. Espírito Santo, sopra, sopra. Espírito de vida. Eu sinto o Espírito Santo querendo quebrar corações de pedra. Eu sinto o Espírito Santo querendo trazer vida. Ei, eu vejo um deserto agora. O Senhor quer transformar o deserto em um jardim. Eu sinto o cheiro de lavanda. Eu sinto o cheiro da lavanda. Você sente o cheiro do jardim que o Senhor quer transformar. Oh, rabacantuíra, labababachei. Ele quer mudar o seu deserto em um jardim fechado. Vida. Ele quer trazer vida. Para de olhar para mim, eu não posso fazer nada. Quem vai fazer tudo é Ele. Quem é a vida é Ele. Ele é a vida. Ei, Ele quer transformar o seu deserto em um jardim. Eu vejo flores, eu vejo árvores, eu vejo vida. Vida. Começa a puxar a vida, clamar a vida, pedir vida.
Começa a dizer: Senhor, eu quero a verdade que me liberta, e eu quero a vida em abundância. Eu quero a verdade que me liberta. Será que só eu que estou desesperado para viver um novo nível aqui nessa igreja? Será que mais alguém entra comigo nessa atmosfera? Ei, tem uma atmosfera aqui. Entra na atmosfera que está sendo formada aqui agora. Oh, se conecta, se conecta, se conecta. Entra debaixo dessa atmosfera.